Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Leonard Tim, que perdeu na estreia do ATP 250 de Houston e chegou à quarta derrota consecutiva, né? Uma situação complicada aí para o jovem talento de 19 anos dos Estados Unidos, que foi muito comentado, né, na Australia Open, chegando às oitavas de final, ganhando de Daniil Medvedev no meio do caminho. Teve seus momentos de brilho também no mês de fevereiro, se não me engano venceu do Zverev em Acapulco, mas desde a eliminação em Acapulco, ele não venceu jogos. Caiu na estreia em John Wells para o Mariano Navone, caiu para o João Fonseca na estreia em Miami, e agora cai para o Alex Michelsen na sua estreia na gira de Saibro, né, de jogar no ATP 250 de Houston, porque, obviamente, muito tenista agora já busca o melhor ritmo antes de Monte Carlo. Lembrando que o Tim talvez jogue o quali de Monte Carlo, mas não talvez o torneio. Vamos ver se ele vai ter alguma chance de ir para lá. Mas, de qualquer jeito, esse é um jogo para mostrar, né? Porque assim, eu fiz um vídeo recentemente, né, falando do Mensik e do João Fonseca como os dois melhores jogadores dessa nova geração que está surgindo aí, né? Muita gente falou lá, o Alcaraz, né, o Ben Shelton, tudo isso. Eu entendo assim que a diferença de idade deles é muito pequena, né? Tipo, o Mensik tem 19, o João Fonseca 18, o Alcaraz só tem 21 anos, né? O Shelton tem 22, o Draper e acho que o Sinner tem 23. Eu entendo que esses caras também são muito jovens e todos fazem parte da mesma geração dos anos 2000. Mas eu tô falando dos novos talentos em ascensão, entende? Que até o Shelton já é um cara top 20, né? Embora eu analise assim, olhando para esses caras, se a gente pegar ali, tirando o Draper e o Alcaraz que já são top 10, eu vejo assim que os problemas que o Mensik e o João têm que superar para chegar até a barreira do top 10 talvez sejam mais fáceis de resolver que os problemas que um Mugu Humbert da vida tem, que o Ben Shelton tem. E eu já chego muito nesse ponto, né? Mas falando do Leonard Tim, eu acho que ele tem muito trabalho ainda para chegar próximo do nível de top 10, porque o jogo dele é muito baseado de você usar a velocidade dos golpes do adversário e você, obviamente, jogar na base do contra-ataque, na solidez. Não é um cara que tem tantos recursos assim para finalizar um ponto rapidamente, né? Não é um cara potente, não é um grande sacador. E no Saibro, não necessariamente essas qualidades, assim, tipo, esses problemas, melhor dizendo, são reduzidos. Porque muita gente vai pensar desse jeito, ó, ué, o cara joga de contra-ataque, não é lá um grande sacador, mas é muito sólido no fundo de quadra, vai jogar bem no Saibro. Não necessariamente, depende da característica que o cara faz isso, né? Tipo, o Jordan Thompson é um ótimo exemplo disso. O cara joga nessa característica também, a diferença é que ele saca bem melhor que o Tim, mas ele joga mal no Saibro. Por quê? A maneira dele jogar, dele bater na bola, não é muito feita para top spin. Ele tenta jogar mais reto, ele usa velocidade, né? Mas ele dá aquele meio que tapa para direcionar a bola, né? E no Saibro isso é muito menos efetivo, né? Porque o Saibro você tem um kick irregular, as bolas ficam normalmente mais altas do que numa quadradura. Porque assim, por que o Saibro é mais lento do que uma quadradura e uma quadra de grama, né? A quadradura ela vai variar a velocidade pela maneira que os caras preparam a superfície, se ela é mais áspera, se ela é mais lisa. Normalmente, quanto mais lisa, a bola tende a escorregar mais e ela fica mais baixa, né? Mas quando ela é mais áspera, aí a bola, tipo assim, ela tende a ter uma resistência maior e ficar um pouco mais alta, né? Isso também é comentarista aqui, eu tô falando eu aqui, sem ter tanta noção disso, né? Mas a quadradura depende muito dessa questão do como eles trabalham a superfície. Mas na grama, né? A grama ela tende a dar, tipo assim, uma escorregada na bola, né? Tipo, a bola tende a ser mais rápida por causa disso, né? A maneira que a superfície reage. No Saibro, assim, a bola quica na terra e ela acaba subindo mais, né? O efeito que se tem ao quicar ali numa superfície às vezes mais irregular. Então, assim, dificilmente a bola vai acabar escorregando. Não à toa, ela só escorrega muito quando fica nas linhas, porque a linha é feita de um material diferente. Por exemplo, lá em Roland Garros, sabe do que a linha é feita? Cimento. Ou mármore, alguma coisa assim. A linha ela tem um material diferente, ela não é pregada no chão como na maioria dos torneios de Saibro, né? Então, a verdade é que a gente tem ali essa questão de ter uma superfície mais lenta, que as bolas ficam mais altas. E aí o que acontece? Quanto mais alta a bola ficar, né? Tipo, mais assim o jogador vai ter que colocar um spin para controlar, né? Vai ter que sair um pouco da natureza, assim. Tipo, tem gente que gosta de jogar com a bola mais baixa, mas assim, tem gente que tem muita aversão à bola mais alta, porque é aquele negócio, teoricamente você pode bater de cima para baixo, mas esse golpe é dificílimo de executar, não é tão simples assim. Então a questão é, o Tim me parece ser um cara, ele parece ser aquele cara, né, que gosta de jogar com a bola mais baixa, né, e assim, ele gosta de tentar
fazer o adversário jogar muito mais nessa base da pancadaria, né? De tentar mexer ele bastante. Teoricamente isso pode ornar bem com o Saibro, mas você tem que ter um controle muito grande de giro de bola, né? E você vê que muitos dos saibreiros, né? O Baez, né? Esse tipo de jogadores, você vê que eles colocam aquelas bolas muito, assim, com tanto spin, que a bola, assim, ela vai chegar lenta na sua quadra, mas ela quica e fica muito alta. E tá tentando te empurrar para trás, né? E fazer que você tenha menos controle, né? Então por isso que esses caras acabam desempenhando um pouco melhor nessa superfície, né? Tipo, encaixa mais com o jogo deles, mesmo os caras têm menos potência. Só que o Tim não faz esse jogo de balão, né? Ele é um cara que joga muito da maneira dele nas quadras duras, né? De tentar manter ali a solidez no fundo de quadra. Só que assim, no Saibro, golpes pesados, como é o caso do Mikkelsen, né? Acabam sendo mais prejudiciais a ele do que na quadradura. Na quadradura ele conseguiria ter mais controle nos ataques, porque a bola seria um pouco mais baixa, a gente tem um tempo de reação menor. E assim, às vezes o tenista agressivo ele vai ter até mais vantagem na quadradura quando o jogo agressivo dele parte muito para essa questão da bola pesada e tudo isso, e quando o adversário ele não tem muito essa questão de jogar muito spin, né, tentar te empurrar para o fundo de quadra. O Mikkelsen teria muita dificuldade, por exemplo, contra um Navone, porque o Navone jogaria ele muito mais para o fundo de quadra, aí ele teria que também dosar e sair da zona de conforto. Essa é uma partida que o Tim não exigiu que o Mikkelsen saísse da zona de conforto, ele fez o jogo que o Mikkelsen gostaria em qualquer tipo de lugar. E aí o que aconteceu? Acabou perdendo 6-4, 6-2. E aquela questão, né? O saque que não é uma grande qualidade, não é que o saque é inexpressivo no Saibro. Ele exige muita coisa, né? O Nadal nunca foi um grande sacador, mas o saque dele sempre com muito spin, sempre foi chato de devolver no Saibro. Nunca foi uma coisa tranquila. Então, o Tim não tem um saque potente, não tem um saque muito pesado, com muito efeito. Então, é um saque teoricamente muito tranquilo de devolver quase em qualquer superfície. E enquanto ele não melhorar isso, eu acho que ele fica um tenista bem vulnerável em várias circunstâncias. Então, obviamente, é uma questão que a idade pode resolver. Passando o tempo, ele vai ficando mais forte, ele vai tendo mais resistência, ele vai tendo um aprimoramento técnico, mas para mim é nítido. O Leonard Tim, ele tem muito mais a evoluir tecnicamente do que o Menzik e o João para buscar uma vaga no top 10 num futuro mais próximo. Porque o João Fonseca, ele já tem um saque poderoso, ele já tem um jogo de fundo de quadra bem interessante, né? E a questão ele tem mais recursos ofensivos, ele consegue se virar mais com a terra batida. Eu acho até que o Menzik pode fazer isso, né? Além de ser um sacador primoroso, né? O Menzik tem solidez no backhand, eu acho que ele tem ferramentas no forehand também. Eu acho que muita gente está subestimando o Menzik para a quadra de Saibro, tá achando que o cara é um John Isner da vida. Ninguém ganharia Miami do jeito que ele ganhou só tendo saque. Ele tem muita qualidade no fundo, né? Mas o Menzik vai ter que ser explorado muito nessa questão de às vezes ser empurrado para o fundo de quadra, como ele vai se virar com isso, né? Eu acho que isso vai ser o grande desafio para o tcheco, mas eu ainda vejo menos barreiras para ele do que isso, né? Tecnicamente falando, o que falta para o Menzik talvez é mais letalidade no forehand. De resto, e talvez um voleio um pouquinho mais trabalhado, e olha que eu acho que ele voleia bem, tem uma curta muito boa, né? Mas de resto, o cara joga muito tênis. A devolução dele está, inclusive, melhorando muito. Foi talvez o aspecto que mais melhorou dele, considerando do ano passado para cá. E acredito, assim, que esses caras têm muito mais uma barreira estratégica do que propriamente e talvez física, né? Para o João Fonseca ele tem que ganhar força física até para resistir fisicamente a partidas mais longas, obviamente pensando em grandes lãs, mas até Masters 1000, que são jogos muito duros em termos de intensidade, com pouco tempo de descanso, né? Então, assim, o João Fonseca, a meu ver, ele tem mais condições de evoluir esse tipo de coisa do que o Tim vai ter de facilidade para evoluir tecnicamente, dar essa variação extra ao jogo dele. Então, por isso que eu falo, o Leonard Tim, ele tá abaixo do Menzik, tá abaixo do João. Vai lembrar que ele já tem 19 anos, o tenista americano, né? Já é um termo muito exagerado, né? O garoto, 19 anos é jovem pra caramba, né? Mas são 4 derrotas seguidas, eu acho que isso... Não vou falar que é um sinal de alerta, porque o cara é muito jovem, você não espera que ele vá ganhar um monte de partidas com essa idade, né? Mas é uma demonstração de que ainda há coisas a evoluírem antes de se pensar em um objetivo muito grande. Por exemplo, tá brigando agora para ser top 20, top 30. Eu acho que o time tem que evoluir mais coisas para conseguir lutar por algo assim. Eu acho que ainda vai demorar um pouco mais. Vamos ver o trabalho que ele faz para resolver esse tipo de carência no jogo dele. Potencial, nitidamente, ele tem. Mas, assim, o saque dele é um problema. Ele não é um grande sacador. E eu acho, assim, não há muita variação para a forma de jogar. E tem essas dificuldades de ele conseguir ter um jogo mais letal,
que em vários momentos se faz muito ausente, né? E assim, letalidade, gente, é importante em qualquer superfície, até no Saibro. O Nadal é um cara extremamente letal no Saibro, ele tinha recursos para definir golpes em todos os aspectos no Saibro, o backhand na paralela, o forehand letal dele, entende? A questão é, letalidade é importante, não importa a superfície que seja. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.